Bom dia a todos e a todas. Damos início a mais um evento internacional do Instituto Brasileiro de Defesa de Concorrência e Inovação, IBCI. Esse é o 5º Congresso Anual e eu tenho a honra de iniciar com esse painel ladeado por brilhantes juristas e pensadores do direito que vão nos brindar com uma discussão riquíssima sobre a inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro. Só minha competição de áudio, o avião passando em cima do meu escritório aqui. Então, agora podemos prosseguir. Bem, eu vou ler brevemente algumas linhas dos currículos dos nossos palestrantes e debatedores, e, na sequência, eu passarei a palavra para o ministro Humberto Martins, depois para o Dr. Walter Schwenkner, doutora Marcela e Dr. Ricardo Campos, que nos brinda com a sua participação diretamente de Frankfurt. Então, começando pelo nosso querido ministro Humberto Martins. O ministro Humberto Martins, ele já é membro do Superior Tribunal de Justiça desde 2006, e ele foi presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal nos últimos 2 anos. O ministro Humberto Martins, ele foi professor da Universidade Federal do Alagoas, na cadeira de Direito Penal, de 92 a 2006. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para ingresso em referida universidade. Ministro, a palavra é sua. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem, que é uma alegria muito grande participar deste encontro, deste evento. E, inicialmente, eu queria agradecer ao professor Eduardo Gaban pelo convite do IBCI para participar desta mesa de abertura, onde iremos discutir avanços e ferramentas de automação e inteligência artificial para o aperfeiçoamento da justiça em busca de uma prestação jurisdicional efetiva, rápida, produtiva, inteligente e de qualidade. Também quero agradecer a todos que participam ao meu lado deste encontro, trazendo as suas ideias, trazendo reflexões para o mundo do direito, principalmente para os operadores, aqueles que militam o dia a dia no exercício das mais variadas atividades jurídicas, seja magistratura, Ministério Público, advocacia, seja pública, seja privada, e também a nossa queridíssima Defensoria Pública, ou seja, a administração da justiça em busca de um poder judiciário respeitado e de uma cidadania efetivada. Eu iniciaria dizendo que não poderia, como nunca inicio, Marcela, sem trazer uma palavra do livro da sabedoria. O livro dos livros, que é a nossa inteligência do dia a dia. E ele diz, a luz semeia-se para o justo, e a alegria faz fortalecimento do coração. O coração é que é a mola propulsora do sucesso de todas as nossas atividades. Fazer tudo de coração. Só dá amor quem tem amor. Amar a sua profissão, amar a sua atividade, amar a advocacia, amar as pessoas, amar o dia a dia. Por isso que eu digo sempre que eu, na verdade, sou apenas um inquilino do poder. O proprietário do poder é o cidadão. Nós somos pó e retornaremos o pó. E um dia vamos ser cobrados pelos nossos dons e pelos nossos talentos. Enterramos ou multiplicamos? Semeamos o bem ou não praticamos o bem? E por isso que este encontro é para o bem. É para trazer, através de um tema tão importante, assuntos para reflexão em busca do homem, de uma justiça rápida, efetiva, de qualidade,
através da inteligência do homem, que é a inteligência artificial. É com muita alegria, assim, que participo deste encontro, trazendo alguns pontos sobre os 2 anos da nossa gestão. Uma gestão participativa e agregadora. Não existe sucesso de um. O sucesso é de uma equipe. O sucesso é da participação. O sucesso é quando abrimos caminhos e pontes para uma gestão voltada à jurisdição e à sociedade. Por isso que é com muita alegria que participo deste conclave, trazendo alguns pontos dos 2 anos de gestão, assim como avanços e ferramentas de automação e inteligência artificial, buscando sempre o aperfeiçoamento da justiça no sentido mais amplo. Faço aqui uma brevíssima explanação do que foi a gestão participativa e agregadora. De mãos dadas, magistratura, advocacia, Ministério Público e cidadania. É uma gestão em que a Constituição era respeitada e sempre será respeitada, porque todos, magistratura, Ministério Público e advocacia, são essenciais à administração da justiça. Por isso que eu destaco e posso afirmar que nos últimos 2 anos contei sempre com a colaboração direta do meu querido vice-presidente Jorge Mussi, e trabalhamos sempre lado a lado, e com empenho incansável. Aproveito mais uma vez para agradecer as ministras, os ministros, os promotores e procuradores, defensores e os meus briosos advogados e advogadas. A advocacia sempre será a minha paixão e o meu amor à magistratura. Por outro lado, eu posso destacar que nós trabalhamos incansavelmente em busca, com os servidores, colaboradores e estagiários e com a nossa OAB, em busca de cumprir a nossa missão, que é de oferecer uma justiça rápida, transparente, eficiente, moderna e de qualidade, que atenda, assim, os anseios e os questionamentos da jurisdição, mas, sobretudo, da sociedade brasileira, que espera muito de nós. Pautamos também a nossa gestão pelo diálogo, a nossa gestão pela participação, mas de uma forma independente, harmônica e republicana com os poderes executivo, legislativo, e trabalhamos de mãos dadas com as entidades de classe, e eu registro um tratamento especial às associações da MP, às associações da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. Por outro lado, eu posso afirmar que não há Estado democrático de direito sem uma justiça independente, forte e respeitada, para garantir, assim, o cumprimento da Constituição da República, das leis e, sobretudo, o livre exercício independente e transparente da democracia. Instituições democráticas fortes, cidadania respeitada. Vivenciamos também momentos de profundas transformações na sociedade, transformações na civilização humana, como é sabido e ressabido. E o Poder Judiciário sempre e sempre estará e esteve presente. Reforço que, mesmo durante a pandemia, jamais esmorecemos. Sempre acreditamos
no poder divino e que tudo passa. Tanto é que estamos praticamente vencendo na totalidade a Covid-19 e tudo passa. Só não passa a misericórdia e a graça divina. Reforço também que, mesmo durante a pandemia, foram decididos pelo Superior Tribunal de Justiça, o nosso Tribunal da Cidadania, no período de nossa gestão, aproximadamente 1 milhão de processos, refletindo diretamente na vida do cidadão brasileiro, que espera e merece uma justiça rápida, de qualidade e eficiente. E aproveito para desejar que a gestão da ministra Maria Tereza seja uma gestão de bênçãos, com a participação de todas as instituições democráticas, mas sempre a serviço da jurisdição e da cidadania. Isso só foi possível, posso afirmar, porque contamos com a inovação e com a tecnologia, com a modernização dos dias atuais, que nós chamamos de otimização. Nesse contexto, posso, assim, afirmar que o emprego da inteligência artificial veio, na verdade, em boa hora, para cooperar com o acesso dos cidadãos à justiça, mantendo a celeridade e a eficiência processuais que são tão exigidas do Poder Judiciário, inclusive nesse período que podemos chamar de crise global que enfrentam também os países mais desenvolvidos. Isso por quê? Porque o jurisdicionário, os operadores do direito, os demais poderes constituídos e a sociedade esperam e esperam cada vez mais de todos nós que o judiciário decida de uma forma bastante humana, sensível, justa, transparente e tecnicamente eficiente todas as questões que são levadas ao conhecimento do judiciário. A tecnologia, assim, sempre foi um dos nossos eixos do sucesso e do crescimento e da credibilidade da nossa gestão. Tanto é assim que criamos um comitê, Walter, e Vossa Excelência sabe muito bem que trabalhamos lado a lado no Conselho Nacional de Justiça sobre a eficiente presidência do professor e notável jurista, ministro Fux, e que, na verdade, nesse contexto, o judiciário brasileiro contou e conta sempre com o emprego eficiente da inteligência artificial. A tecnologia, além de ser um dos eixos da nossa gestão, podemos, assim, destacar que foi criado um comitê temporário, o Comitê da Tecnologia da Informação, coordenado pelo atual Corregedor Nacional de Justiça, professor e notável magistrado, ministro e particular amigo Luiz Felipe Salomão. Porém, sempre enfatizo que investimos em tecnologia e inovação, mas mantivemos também um compromisso de respeito e de valorização dos servidores, dos colaboradores e de todos de forma bastante presente, junto ao Superior Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal, os tribunais regionais federais, sem esquecer todos os tribunais de uma forma mais ampla, sem os quais, posso afirmar, o nosso trabalho não teria sucesso
e não alcançaria uma gestão com a participação de cada um dos poderes da República. Todos os servidores e todas as servidoras, sem importar o trabalho de cada um, foram fundamentais para o funcionamento do STJ e da Justiça Federal. E dentro desse plano da inteligência artificial e, sobretudo, dentro desse processo da tecnologia da informação, defendemos sempre e asseguramos a proteção dos direitos humanos. Isso através de um programa. Meu querido professor Eduardo Gaban, programa Humaniza STJ, onde sensibilizamos nossa força de trabalho para a importância do acolhimento de pessoas com deficiência. E aproveito para parabenizar a nossa presidente Renata Gil, da Associação dos Magistrados Brasileiros, pelo seu grande trabalho na defesa dos magistrados brasileiros, mas, sobretudo, no combate da violência doméstica e da violência contra a mulher, através de um programa em que devemos denunciar qualquer tipo de violência ou de discriminação, e a Renata não ficou só no Brasil e partiu para outros recantos do nosso planeta. Está de parabéns. E reafirmamos assim também o compromisso com o equilíbrio, com a igualdade e, sobretudo, o respeito entre homens e mulheres. E estabelecemos dedicação exclusiva e estabelecemos uma cota no nosso STJ, na nossa gestão, para contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, professor Ricardo Campos. E na nossa gestão, ainda seguindo a campanha Sinal Vermelho contra a violência, O áudio do ministro está sobre mudo. a presidência da ministra Renata Gil. Atuamos em parceria com a IMB, em cooperação, de mãos dadas, no sentido de estabelecer a paz, a igualdade. Inclusive, participamos de vários encontros com a sociedade para dizer basta a violência e vamos estabelecer o amor e a igualdade entre as pessoas. Por isso que também atuamos em cooperação com a Embaixada da Paz, no fortalecimento do respeito aos direitos humanos. E parabenizo a Luísa Bruner e também parabenizo a nossa embaixadora da paz, que é a nossa amiga da Bahia, a nossa querida Paula, né? A Paula, que também fez, né, um trabalho muito grande na defesa da paz como embaixadora da paz. Também cuidamos de se preocupar, nosso querido Walter, com o meio ambiente. Faça do seu meio ambiente um ambiente inteiro, um ambiente saudável, um ambiente para o hoje e o amanhã, para nossos filhos e para os nossos netos. Um ambiente com oxigênio, com vida, com saúde, com fortalecimento e, sobretudo, com respeito aos direitos humanos. E o STJ, firme nesse compromisso de proteção do meio ambiente e de preservação
Acho que o ministro está com... Alguém clicou no mudo. É alguém que deve estar desativando. Né? Isso é aqui? É. Ministro. Então, alguma pessoa está tocando e está tendo influência. Mas, continuando, que ele disse que quando há algum obstáculo é porque está chegando logo na frente as grandes virtudes e os grandes crescimentos. Então, por isso que nós estamos firmes na caminhada. Por isso que o STJ também trabalhou ao lado do nosso querido Fux, ao lado do Walter, no CNJ, num trabalho da Agenda 2030. Trabalho com as Nações Unidas e a ONU no compromisso da defesa do meio ambiente. E um dos compromissos nossos no CNJ e no STJ foi com a sustentabilidade. Inauguramos uma usina solar que produzirá energia equivalente a 75% do consumo atual de todo o Superior Tribunal de Justiça, produzindo energia sem poluir. Isso é vida, isso é proteção ao meio ambiente. Pensar assim em políticas públicas que permitam os nossos filhos e netos usufruírem de um mundo melhor, saudável, do que este em que vivemos, onde não podemos destruir as nossas matas e a nossa qualidade de respirar e respirar bem. Também podemos falar da transparência e da legalidade, outro item da nossa atividade e do nosso assunto. Ministro, me Pois perdoe. não. O senhor poderia concluir em um minuto? Estamos concluindo. Muito então, obrigado. A transparência e a legalidade, nossas ações foram pautadas pela transparência e pela participação, principalmente com relação aos interesses para todos os gestores públicos. Também trabalhamos na função uniformizadora da jurisprudência, através da emenda constitucional 125, emenda constitucional da emenda da relevância, que permite ao STJ se concentrar em sua missão constitucional de uniformizar a interpretação da legislação federal. Quero também destacar o papel fundamental da advocacia e do Ministério Público, indispensáveis à administração da justiça, com a participação efetiva de um poder judiciário que está lado a lado na estabilidade das instituições democráticas, e aproveito para saudar Beto Simonetti, presidente da OAB, e o Procurador-Geral da República, o nosso querido Augusto Aras. E nós encerramos aqui, com brevidade, a nossa exposição, dizendo que o Superior Tribunal de Justiça trabalha diuturnamente com a inteligência artificial, buscando uma gestão voltada aos interesses dos nossos 47 tribunais. E o referido levantamento, posso afirmar, existe atualmente 64 projetos de inteligência artificial em 47 tribunais, além da plataforma operada pelo Conselho Nacional de Justiça. Quero finalizar dizendo e trazendo o grande escritor brasileiro Machado de Assis. A arte de viver consiste em tirar o maior proveito do maior bem em favor da humanidade. Por isso, todos nós, magistrados, Ministério Público, advogados, operadores do direito, professores, todos nós temos empenhado ao máximo tudo de nós em busca da igualdade, do amor, da fraternidade, em busca de um Brasil para todos. De mãos dadas, magistratura
instituições democráticas e cidadania. Juntos, somos mais fortes. Brasil, nosso bem-querer. Juntos, vamos construir um mundo igual para todos. E o Brasil é o nosso sonho, é a nossa missão. Igualdade é o nosso lema. A jurisdição forte e eficiente com inteligência artificial, mas em favor do homem, em favor do direito dado a cada um o que é seu. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação, obrigado, Eduardo Gaban. Em seu nome, eu estou saudando todos do IBCI e dizendo que estou aberto para ouvi-los, para debater e para aprender. Obrigado a todos. Ministro, eu queria parabenizar o senhor e agradecer imensamente pela gentileza, generosidade de compartilhar o seu tempo conosco, pelas suas palavras sempre profundas e que tocam no nosso coração, e parabenizá-lo pela gestão excelente do STJ e do Conselho da Justiça Federal nesses últimos 2 anos. Como brasileiro, como professor, fico muito feliz de poder compartilhar esse painel com o senhor e poder ter um cidadão como o senhor à frente dessas 2 instituições tão importantes para a administração da justiça brasileira. Muito obrigado, ministro, em nome dos brasileiros, em nome do IBCI. Parabéns pelo trabalho. E eu fico constrangido de ter que pedir para o senhor encerrar a fala, porque eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo o senhor compartilhar o seu conhecimento conosco. Muito obrigado mesmo. É o que nós agradecemos e eu estou agora para ouvi-los. Há tempo para todas as coisas. Muito obrigado, ministro. Dando sequência, eu gostaria de brevemente apresentar o nosso segundo palestrante, que é o Dr. Walter Schwenkner de Araújo. O Dr. Walter, ele é juiz federal, ele é professor associado em Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ e atualmente ele foi coordenador do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário por indicação do presidente do STF e atualmente ele está na OEA, exercendo aqui, representando o Poder Judiciário junto à OEA desde setembro desse ano. E o Dr. Walter, ele, além de tantos predicados, ele teve um papel muito estratégico na implementação de soluções autônomas ou de inteligência artificial nos vários dilemas da justiça brasileira, que não são poucos. Então, Dr. Walter, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo em participar desse nosso evento. E eu gostaria de passar a palavra para o senhor, que o senhor nos brinde aí com a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos que nos assistem. Eu queria primeiro fazer uma saudação muito especial. Eu não sei se meu vídeo vocês estão me vendo. Start my video. Deixa eu ver se voltou. Acho que foi do sistema mesmo. Bom, como eu venho dizendo, bom dia a todos e a todas. Eu queria fazer uma saudação muito especial ao meu eterno presidente do STJ. Eu digo eterno porque foi presidente na época em que eu estava como secretário-geral no CNJ, ministro Humberto Martins. Ouvi atentamente a sua fala. É sempre um prazer estar ao lado do senhor. E queria compartilhar com todos que estão nos assistindo uma informação valiosíssima sobre a atuação do ministro à frente do STJ. O tema que eu vou comentar daqui a pouquinho é o tema do Justiça 4.0 e Inteligência Artificial. Esse projeto Justiça 4.0, que foi desenvolvido pelo CNJ, só foi possível em razão do apoio incondicional do ministro Humberto Martins à frente do STJ. E digo isso porque foi o Conselho da Justiça Federal e o STJ que repassaram recursos fundamentais para o início e o desenvolvimento de todas as iniciativas referentes ao programa Justiça 4.0. Então, faço este registro de público da importância da atuação do ministro Humberto Martins para a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro nos últimos
2 anos, e agradeço mais uma vez, ministro, pela sua colaboração, pelo seu apoio, de sempre como parceiro do CNJ nos últimos 2 anos. Queria fazer também uma saudação e um agradecimento ao professor Eduardo Gaban, e estendo esse agradecimento à professora Juliana Domingues pelo convite para participar dessa conferência tão importante do IBCI sobre temas tão relevantes para o direito contemporâneo. Quando se estuda concorrência e inovação, nós estamos estudando aquilo que está na vanguarda do conhecimento, e fico muito honrado por ter a oportunidade de apresentar, enfim, né, uma fala sobre como o Poder Judiciário tem lidado com esse tema no passado mais recente. E não poderia também deixar de fazer uma saudação muito especial aos colegas de painel, o professor Ricardo Campos e a doutora Marcela Bocaiúva, que também participam deste nosso primeiro painel. Eu vou fazer a minha intervenção dividindo ela em 2 capítulos. No primeiro capítulo, eu vou tentar contextualizar como é que nós chegamos ao Justiça 4.0 e, no segundo momento, falar de projetos específicos de inteligência artificial, que são projetos inseridos no contexto do programa Justiça 4.0. Eu sou juiz federal desde 2001, portanto, há 21 anos atuo na magistratura brasileira, e falo isso porque em 2001 a forma de trabalhar no judiciário era muito diferente daquela que hoje nós trabalhamos. Naquela época não havia praticamente processo eletrônico não era uma realidade. Você dava um despacho, o processo ele se deslocava, né, ou para a parte autora, para a parte ré, Ministério Público, e demorava muito tempo para retornar. Nós perdíamos praticamente o contato com o processo. O Brasil não tinha assim, uma internet muito desenvolvida ainda, a internet chega ao Brasil em 97, estávamos engatinhando com isso. E assim, os investimentos que foram feitos pelo Poder Judiciário nesses últimos 20 anos, e aí começando no início dos anos 2000, foram investimentos de incremento da produtividade na prestação jurisdicional, com a preocupação de ampliação do tamanho da justiça, ampliação do número de servidores e até mesmo do número de juízes. Havia comemoração quando uma placa de inauguração de um fórum era descerrada, comemoração quando novos juízes ingressavam no cargo em razão de um concurso, ou mesmo quando uma nova vara era instalada, enfim. Esse era o movimento, foi o movimento de expansão do judiciário brasileiro nos últimos 20 anos, como forma de enfrentar o elevado volume de processos que desaguam no Poder Judiciário. Né? Todo mundo já cansado de ouvir que o Brasil tem mais de 70 milhões de processos, a cada ano uma distribuição de aproximadamente 30 milhões de processos, e houve esse investimento maciço na produtividade. O CNJ, por exemplo, os próprios tribunais focaram na cobrança da quantidade da produção. Então, os juízes passaram a ser medidos pela quantidade de sentenças que produziam, pela quantidade de despachos que eram proferidos. Obviamente que isso elevou a produtividade do judiciário. Hoje, o juiz brasileiro é o que mais produz no mundo e produz quantitativamente. Um juiz brasileiro sentencia em média 2.000 sentenças, enquanto que na Europa isso varia de 400 a 700 sentenças por ano, na média. E de modo que, a despeito desse aumento da produtividade, o serviço que o Poder Judiciário presta, infelizmente, ainda não é satisfatório. Não é satisfatório pela falta de celeridade, pela duração, que ainda não é razoável da média dos processos em tramitação no nosso país. O problema é que nós chegamos a um esgotamento, a um limite acima do qual fica muito difícil aumentar a produtividade e muito difícil, em momentos de crise orçamentária, como muito bem destacado pelo ministro Humberto, aumentar o tamanho do judiciário, criar novas varas, fazer novos concursos públicos, tornou-se algo muito difícil, muito complicado. E aí houve uma mudança de paradigma, uma mudança de
trajetória, nesse roadmap, e passamos a investir mais em tecnologia como uma forma de viabilizar a duração razoável do processo diante da quantidade de demandas que são distribuídas no nosso país. E isso, obviamente, que ao lado de soluções, como, por exemplo, a desjudicialização através do incentivo aos meios adequados de solução de controvérsias, enfim, mas o forte mesmo foi esse investimento em tecnologia e a aposta no processo judicial eletrônico. Nós demoramos muito tempo para perceber que o processo eletrônico não é um processo físico que nós consultamos na tela de um computador. O processo eletrônico recebe o nome de processo, mas é uma coisa completamente distinta do processo físico, por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele pode ser consultado simultaneamente de diversos lugares. Ele está de forma onipresente na mesa do juiz, na mesa do promotor, do advogado, da parte. Não precisa andar de um lado para o outro. Então, essa onipresença do processo virtual faz toda a diferença. É um processo que pode compilar dados, você pode recuperar esses dados que estão inseridos no processo eletrônico e até mesmo fazer política pública judicial, fazer uma estratégia voltada para a redução de um determinado tipo de demanda, para viabilizar uma atuação mais concentrada em determinadas matérias. Portanto, o processo eletrônico, eu diria, é o começo de toda esta revolução pela qual nós passamos nos 2 últimos anos, por meio de inovações disruptivas, nas ferramentas que foram introduzidas no trabalho de quem opera no judiciário. E quando eu falo quem opera no judiciário, não só o trabalho do juiz, mas dos advogados, das partes, enfim, houve uma mudança muito expressiva na forma como se trabalha na justiça e como a prestação jurisdicional é entregue nesses 2 últimos anos. Obviamente que muito dessa mudança decorreu da Covid e da dificuldade pela qual passamos, a partir do início de 2020, de prestar jurisdição de maneira remota. Eu assumi no CNJ como secretário-geral em setembro de 2020, no auge, aliás, num dos auges, né, da pandemia, porque a pandemia teve vários auges, momentos de pico, e é interessante que, em alguns momentos, eu recebia ligações naquela época de presidentes de tribunais de justiça dizendo: olha, nós vamos ter que fechar as portas. E como é que a justiça, por conta da pandemia, por conta da dificuldade de deslocamento, caso do Tribunal de Justiça do Amazonas é um dos mais famosos, porque em Manaus houve aquele problema da falta de oxigênio e isso gerou a necessidade de fechamento do TJ do Amazonas. Mas uma curiosidade, as portas se fecharam, mas a jurisdição continuou. O serviço da justiça continuou a ser prestado. E aquilo, ainda que simbolicamente, mexe com a cabeça de todos nós, porque nós passamos a perceber, todos os operadores do direito, que por mais que seja desejável o contato físico, e obviamente que ele faz a diferença, a justiça também funciona remotamente. Passamos a ter um aliado, que é a tecnologia a serviço desse trabalho remoto e viabilizando a continuidade do serviço da justiça nesse período de crise que só agora, recentemente, é que arrefeceu. Coisa de 6 meses é que nós estamos vivendo essa nova normalidade, voltando a funcionar a todo vapor, não só virtualmente, mas também presencialmente. Então, é preciso contextualizar que, no primeiro momento, a aposta foi no aumento da produtividade dos juízes, dos servidores, no aumento do tamanho do judiciário. Isso chegou a um limite e agora se pensa na otimização da mão de obra que o judiciário possui com investimento expressivo em tecnologia.
E esse booster que foi dado pela pandemia da Covid-19 inspirou o surgimento do programa Justiça 4.0. A referência a 4.0 é uma referência a uma feira de Hannover que ocorreu na Alemanha em 2011, e lá se criou essa expressão Revolução 4.0, que é aquela que vem depois da 3.0, obviamente, e que se relaciona com a mineração de dados, uso de inteligência artificial, você trabalhar com Big Data para tomada de decisão. E mais uma vez, falar de Revolução 4.0 é falar de virtualização do trabalho também, porque você só consegue capturar informações em grande volume no formato eletrônico, não há outra alternativa. Então, as apostas que foram feitas no bojo do programa Justiça 4.0 foram apostas para o desenvolvimento de ferramentas que pudessem conferir celeridade à prestação jurisdicional com o apoio da tecnologia. Bom, então nós temos esse programa que é um guarda-chuva, um programa desenvolvido em cooperação com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e que contou com o apoio, como registrei inicialmente, do Conselho da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, mas o apoio do Conselho da Justiça Federal foi determinante, isso eu preciso registrar, para esse primeiro passo e início dos projetos dentro do Justiça 4.0. Mas que projetos são esses que são tão revolucionários e que mudaram a cara e o perfil do Poder Judiciário nos últimos anos? Bom, o primeiro que eu gostaria de destacar é a plataforma digital do Poder Judiciário. A plataforma digital do Poder Judiciário, apelidada por todos nós de PDPJ, hoje já é uma realidade, não era em setembro de 2020. Ela foi criada pela Resolução 335 de 2020. Para vocês terem uma ideia da importância desse ato e dessa matéria para a gestão do ministro Luiz Fux, que começou em 2020, ela foi a primeira resolução que ele conseguiu aprovar e que ele aprovou e que ele propôs no plenário do CNJ, assim que assumiu em setembro de 2020. Essa plataforma, ela é uma plataforma digital que se destina a receber microserviços, ferramentas e projetos e programas de software de todos os tribunais, em lugar de cada um dos 91 tribunais brasileiros desenvolverem ferramentas tecnológicas de maneira individualizada, com redundância. Um faz uma coisa, o outro está desenvolvendo a mesma coisa, sem que eles se falem ou competindo numa competição que não leva a nada. Nós passamos a um ambiente de colaboração, de compartilhamento das soluções tecnológicas. Em lugar de disputarmos qual é o processo eletrônico mais eficiente, se o EPROC, se o PJE, se o PROJUDE, enfim, e tantos outros, é melhor que todos estejam alocados na PDPJ e que lá possamos escolher aquele que nos servirá da melhor maneira. E mais do que isso, quando um tribunal estiver desenvolvendo uma ferramenta, como, por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial, os demais tribunais terão conhecimento do que aquele tribunal está fazendo e poderão colaborar com esta iniciativa. Portanto, nós saímos de um ambiente de uma competição que não levava a nada para um regime de colaboração tecnológica. Imaginem a quantidade de servidores e de contratados pelo Poder Judiciário brasileiro que trabalham com TI, todos unindo esforços, o que nunca havia acontecido nesse país, e nunca antes isso aconteceu. Quer dizer, você tinha uma competição, cada tribunal pegava a sua turma de TI e desenvolvia o seu projeto. Com a PDPJ, isso muda, e enfim, essa PDPJ, ela permite, por exemplo, que o acesso ao processo se dê por meio de um portal de acesso único, ela exige que os serviços sejam desenvolvidos com código-fonte aberto, de modo que, se um tribunal colocar um microserviço nessa plataforma digital, quando eu falo microserviço,
são ferramentas que vão aderir ao processo eletrônico para otimizar o processo. Você tem, por exemplo, um microserviço, o Previjude, que ajuda na tramitação de ações previdenciárias. O Previjude, por exemplo, permite que você, quando decide pela implantação de um benefício, que você consiga fazer essa implantação de maneira mais célere do que aquela que decorreria de uma expedição de um ofício a um diretor, um gerente do INSS. Você otimiza tempo. Então, esses microserviços, eles, na medida em que forem para a PDPJ, poderão ser utilizados por todos os tribunais. É algo que interessa não só ao Poder Judiciário, interessa a toda a sociedade. E olha que interessante, até o surgimento da PDPJ, havia uma compreensão de que o processo judicial eletrônico era de exclusiva responsabilidade do Poder Judiciário. Porque sempre foi assim. Quem costurava a capa do processo era um servidor da Justiça. Quem comprava a capa, a folha, quem carimbava, isso historicamente sempre foi o Poder Judiciário. Mas quando nós virtualizamos o processo, olha como é que muda. Passamos a perceber que a duração razoável e que a efetividade na tramitação processual não é só de responsabilidade do Judiciário. Isso também interessa ao Ministério Público, porque o Ministério Público precisa peticionar nos autos, interessa a Defensoria, interessa a iniciativa privada. E por isso, com o surgimento da PDPJ, o Poder Judiciário, através do CNJ, passou a ser procurado para o desenvolvimento de determinados microserviços. Por exemplo, o Ministério Público procurou o CNJ na época para desenvolver ferramentas de localização de devedores. Olha, nós queremos ajudar vocês, porque isso nos interessa enquanto Ministério Público. A FEBRABAN, Federação dos Bancos Brasileiros, que é iniciativa privada, procurou o CNJ para dizer, olha, nós também queremos ajudar, porque é do nosso interesse a criação de um microserviço para a intimação de devedores de uma maneira mais rápida, mais célere, mais inteligente. Portanto, saímos de um conceito de processo que era de responsabilidade e atribuição exclusiva do Poder Judiciário para um processo do mundo contemporâneo e que estamos diante de um bem de uso comum do povo, um bem público que a todos interessa e que todos podem participar e colaborar na PDPJ, não só os tribunais brasileiros. Então, por isso é que é revolucionário, porque agora a eficiência do processo eletrônico pode ser incrementada pela colaboração de todos os atores que são impactados pela prestação jurisdicional. Outro projeto também de elevadíssimo impacto, que já se tornou um sucesso, uma febre, e que surge com o programa Justiça 4.0, é o balcão virtual. O balcão virtual que foi criado pela resolução 372 do CNJ, ele é algo muito simples, ele permite o acesso virtual de quem faz uso do sistema da justiça. Essa iniciativa, ela surgiu quando fizemos uma visita ao TRT 14, TRT de Rondônia e Acre, e lá ele já adotava algo muito semelhante, uma coisa muito simples, que era basicamente você permitir que o acesso se desse por um link de videoconferência. Isso nem custo tem, uma medida que também se desenvolveu muito rapidamente. Juízo 100% digital, que foi criado pela Resolução 345, também um projeto debaixo do guarda-chuva do programa Justiça 4.0. O que é esse juízo 100% digital? Nada mais é do que um rito de tramitação exclusivamente eletrônica dos processos. A parte requer e, a partir dali, o processo vai tramitar exclusivamente de modo eletrônico, tal como aconteceu durante a pandemia. Isso, num país continental como o nosso, é fundamental. Você tem no norte, por exemplo, nosso país, distância entre duas varas de um mesmo tribunal, que você chegar na outra vara demora mais de um dia, tem que pegar barco, pegar avião, e isso facilita o acesso à justiça. Porque isso é importante frisar, todas essas iniciativas do programa Justiça 4.0 são voltadas para facilitar o acesso, não para propiciar a exclusão digital. Tanto é
que uma das iniciativas obriga os tribunais a criarem a chamada sala passiva virtual, ou seja, cada tribunal tem que ter uma sala para que aquele que não tem acesso à internet possa ser ouvido como testemunha, possa prestar um depoimento, possa chegar ao Poder Judiciário. Um último projeto dentro do programa 4.0 que eu gostaria de comentar antes de falar sobre inteligência artificial é o projeto do Núcleo de Justiça 4.0. O que é isso? Em breves palavras, o Núcleo de Justiça 4.0 é uma unidade de jurisdição que funciona virtualmente. Ela não existe fisicamente. A parte que vai distribuir uma ação, ela requer a sua distribuição para o núcleo. Nele funcionam, no mínimo, 3 juízes. A competência do núcleo é maior do que a competência de uma vara em uma determinada cidade ou de uma subseção na Justiça Federal. Normalmente, essa competência ela é estadual e é especializada. Então, você tem, por exemplo, isso é a realidade, o Núcleo de Justiça 4.0 do TRF da 2ª Região em matéria de saúde, por exemplo. Né? Então, você vai ter o quê? A ação distribuída virtualmente, nessa unidade de jurisdição virtual. Não há despesa, portanto, com a abertura e construção de novos fóruns, e o juiz que lá atua tem especialidade na matéria. Ele fica lá trabalhando com aquela matéria específica. Isso é revolucionário porque é a primeira medida normativa capaz de reduzir o tamanho da estrutura física que o Poder Judiciário ocupa. Então vejam que eu poderia ficar aqui a manhã toda falando de diversos projetos, projeto que acaba com a carta precatória. Eu falo projeto, mas já é realidade, está em funcionamento. Temos o Sniper, o Codex, mas um que eu preciso comentar, em razão do tema do nosso painel, é o programa ou a plataforma Sinapses. A plataforma Sinapses funciona na PDPJ. Ela é uma plataforma voltada para abrigar modelos de inteligência artificial. Qualquer tribunal brasileiro que pretenda desenvolver um projeto de inteligência artificial deve inserir o seu projeto na plataforma Sinapses, que está dentro da PDPJ, no programa Justiça 4.0. Isso é importantíssimo para que os tribunais saibam o que cada tribunal está desenvolvendo. Quando se fala de inteligência artificial no Brasil, e aí já caminhando para o 2º capítulo da minha intervenção, nós estamos falando aqui não de um modelo de software que substitua o juiz. Aliás, isso não existe no mundo. Não existe no mundo, ainda não existe, pode ser que exista no futuro, um modelo de inteligência artificial forte que tenha capacidade técnica de substituir a decisão do julgador. O que nós temos, por exemplo, no Brasil, são modelos de inteligência artificial que a gente chama de fraca, ou weak, né? Inteligência artificial weak, para automatização da rotina cartorária. Nem mesmo na Estônia, nós fomos convidados, os juízes do CNJ foram convidados para participar, convidados pela União Europeia para participar de um diálogo com alguns países europeus, e um dos países escolhidos foi a Estônia, porque é lembrada como um país que tem governo digital. Nem mesmo a Estônia tem um robô, como já foi noticiado, isso é fake news, para substituir a decisão do magistrado. Isso aí já é algo muito mais sofisticado tecnologicamente, envolve questões morais de outra dimensão. O que nós temos, e falo temos, e é uma situação que não dá para recuar mais, são plataformas e modelos e soluções de inteligência artificial para a automatização do processo. Softwares que permitem a execução de atividades rotineiras de auxílio com muito mais velocidade e precisão do que os seres humanos têm condições de realizar. Portanto, é um movimento e um investimento que não pode mais recuar. Nós estamos, na justiça brasileira, atualmente, e falo atualmente porque em 2022 foi feito um levantamento pelo CNJ após a magnífica pesquisa conduzida pelo ministro Luiz Felipe Salomão à frente da FGV, e mais recentemente, o que nós reparamos? Nós temos
111 projetos de inteligência artificial, um número que é 175% maior do que em 2021. Então, está ocorrendo um incremento muito expressivo nos projetos de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos pelos tribunais. Mais de 50% dos tribunais brasileiros têm projetos de inteligência artificial. O Synapse, por exemplo, foi desenvolvido pelo TJ de Rondônia. Ele tem servidores que são praticamente gênios lá, que ficam lá trabalhando com o CNJ, contribuindo no desenvolvimento dessa plataforma, que serve a todos os tribunais. TJ do Rio Grande do Norte, por exemplo, desenvolveu um modelo de inteligência artificial para facilitar a penhora online em processos judiciais. Por exemplo, o modelo do TJ de Rondônia, chamado de POTI, leva 35 segundos para realizar 300 ordens de bloqueio no Sisbajude. Isso é um trabalho que um servidor conseguiria fazer em um mês de trabalho. Então a gente está tirando um servidor que ficaria um mês fazendo uma atividade para uma máquina fazer em 35 segundos e com maior precisão. Temos o exemplo exitoso de modelo de inteligência artificial do TJ de Roraima, chamado Mandamos. Olha que interessante, o Mandamos, ele é um modelo de inteligência artificial voltado para dar racionalidade à execução de mandados judiciais. Ele, com base nos dados coletados, sabe qual é o melhor oficial de justiça para fazer uma determinada intimação, em razão do local em que ele se encontra, em razão do tipo de providência que deve ser tomada. Enfim, isso já é uma realidade e foi até uma curiosidade. O Mandamos foi a primeira ferramenta disponibilizada de inteligência artificial na plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro. E a tendência é de que todas elas sejam disponibilizadas, mas foi a pioneira. Primeira que todo e qualquer tribunal que tivesse interesse em usar essa ferramenta poderia utilizar. Temos o projeto Vitor do STF, que é revolucionário. O Vitor, ele auxilia, já estou caminhando para o encerramento, já estou finalizando, mas eu estou aqui empolgado falando dos projetos, aí acabo lembrando um de cada vez. Mas o Vitor, por exemplo, ele auxilia na aferição da admissibilidade dos recursos extraordinários e faz em 5 segundos o que um servidor faria em 44 minutos. Temos o projeto Elis, projeto TOC, projeto Concilia a Justiça do Trabalho, que é um projeto, olha que interessante, que busca encontrar alternativas que vão facilitar uma conciliação na Justiça do Trabalho. A máquina, o software, através de machine learning, de deep learning, consegue identificar quais seriam as propostas com maior probabilidade de êxito. O tempo me exige fazer aqui o encerramento. Eu queria, senhor Eduardo, mais uma vez assim, agradecer de coração pelo convite, parabenizá-lo pelo evento e, enfim, deixar como mensagem a ideia de que esse programa Justiça 4.0, em especial a inteligência artificial, enfim, é uma ferramenta que vai permitir a transposição de um modelo de justiça tradicional para um modelo de justiça contemporânea. Uma justiça que é um serviço, aquela ideia de justice as a service, em lugar de um prédio para o qual as pessoas precisam se deslocar. E só é possível falar de inteligência artificial seguindo as diretrizes, por exemplo, da resolução 332 do CNJ, que são diretrizes relacionadas à ética, à proteção dos direitos fundamentais, à transparência, à redução de vieses discriminatórios. Enfim, nós teremos muitos desafios a serem enfrentados, como, por exemplo, enfrentar a opacidade dos algoritmos que são construídos para o funcionamento em machine learning, porque existem algoritmos que são, na sua essência, opacos. Como é que a gente vai conciliar isso com a necessidade de motivação, fundamentação e transparência na atuação estatal? Mas eu fico muito animado por ver que esse tema está sendo debatido, que esse tema está avançando, e o mais importante, que o judiciário brasileiro está na vanguarda no mundo
nessa matéria, seja porque temos mais de 70 milhões de processos em tramitação, porque somos um país continental e um país que apostou na tecnologia para conferir celeridade à tramitação processual. Então, esse caldeirão nos permite ficar à frente nessa matéria e, por isso, não é à toa que nós temos 111 projetos de inteligência artificial distribuídos por mais da metade dos tribunais brasileiros e otimizando a forma como a justiça é prestada e, obviamente, sem abandonarmos a necessidade de a decisão e a escolha ser tomada pelo juiz, porque, afinal de contas, sentença é um ato de sentir, e só quem faz isso, e faz com o coração e com a razão, é o ser humano. Queria agradecer, pedir desculpas por avançar no tempo, mas foi por uma boa intenção. Bom dia a todos, muito obrigado. Dr. Walter, excelente, foi brilhante a sua apresentação, muito obrigado mesmo, muito obrigado por ter dado esse panorama da Justiça 4.0 para nós todos, numa fala absolutamente complementar à fala do ministro Humberto Martins, e uma apresentação que foi importante, como eu imaginava, para toda a conferência do IBCI desse ano, que gira em torno da utilização da inteligência artificial, das ferramentas de automação, para os dilemas da justiça. Inclusive, hoje à tarde, já fazendo uma chamada para todos, nós teremos um painel, o nosso último painel vai tratar sobre câmaras privadas de conciliação e de mediação, inclusive cujo um dos desafios é enfrentar o tema na justiça trabalhista. Então, tudo a ver com o tema da concilia na justiça do trabalho, né? Muito obrigado, Dr. Walter. Eu que agradeço. E já passando a palavra para os nossos dois debatedores, a doutora Marcela e o Dr. Ricardo Campos, apresentando a doutora Marcela, que é advogada, professora, e ela é coordenadora da Escola Nacional da Magistratura, e o Dr. Ricardo, que é professor da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, né? Então, a doutora Marcela fala, o doutor Ricardo na sequência, mas eu já gostaria de lançar aqui o foco para cada um de vocês. Aproveitando a fala do Dr. Walter, que seria a ideia de, para a doutora Marcela, como que ela viu nesses últimos 2 anos, ela vislumbra daqui adiante, a importância da escola, na formação dos julgadores, né? Para eles se especializarem e eles também servirem como agentes de transformação para melhorar esse esforço coletivo da Justiça 4.0. E já adiantando para o Dr. Ricardo Campos, como que ele visualiza, como que seria um caminho seguro para a gente sempre progredir na Justiça 4.0, na utilização das ferramentas de automação, em respeito aos direitos dos titulares de dados, né? Sobretudo olhando para a LGPD e, por que não, para normas similares fora do Brasil. Então, doutora Marcela, a palavra é sua, e na sequência, por favor, o doutor Ricardo já pode entrar para a gente aproveitar e tentar concluir um pouquinho acima do tempo, mas com muita alegria diante do que a gente tem visto aqui, do ministro Humberto, doutor Walter. Muito obrigado. Obrigada, doutor Eduardo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite do IBCI em nome do doutor Eduardo Gabán, também em nome da doutora Juliana Oliveira, que demonstra que, na verdade, no Brasil temos juristas renomados que querem transformar o mundo. Então, fico muito feliz com essa iniciativa. Gostaria também de saudar o doutor Walter, o professor Ricardo Campos e o nosso eterno ministro, presidente Humberto Martins, que, além de ser um grande jurista, é um grande entusiasta da sensibilidade humana. Então, meus sinceros agradecimentos. E partindo já, na verdade, para a reflexão, e depois de tantas colocações importantes, eu fiz aqui algumas anotações, e eu acredito que o Poder Judiciário demonstrou, nesse período de pandemia, que é a Justiça 4.0. Eu até tive uma grata satisfação de escrever um artigo em parceria com um juiz do trabalho, Dr. Paulo Dornelles, que eu também faço aqui as minhas lembranças a ele, que é um excelente juiz trabalhista, e nós fizemos esse questionamento como hipótese do nosso artigo. O Poder Judiciário pode ser considerado a Justiça 4.0? E a partir de todas essas afirmativas aqui feitas pelo Dr. Walter, a partir do projeto apresentado pelo ministro Humberto,
nós podemos responder categoricamente que a justiça brasileira é um exemplo para o mundo. E aí, eu trouxe algumas reflexões baseadas em 3 aspectos, desde a organização exponencial e o caráter disruptivo do Poder Judiciário brasileiro. São esses aspectos. O número 1, a Revolução 4.0, que foi a implementação do programa da Justiça 4.0, todo o trabalho realizado pelo CNJ, o doutor Walter muito bem trouxe aqui o PDPJ, a ideia do processo contemporâneo. Então, esse é o primeiro aspecto da ideia disruptiva e da organização exponencial do Poder Judiciário brasileiro. O número 2, o processo eletrônico. Então, eu acredito que com a pandemia, todo o Poder Judiciário foi obrigado a implementar novos procedimentos, o balcão virtual que o doutor Walter bem trouxe, e toda essa interação do sistema de justiça com a tecnologia. Número 3, que é o terceiro aspecto, que eu acho que a mim me cabe falar disso, que é a formação e a capacitação dos magistrados. E aí, nesse ponto, doutor Eduardo, eu acho que é muito importante a gente olhar para a magistratura, e aí eu já faço uma conexão com um ponto muito importante que eu acho que a sociedade não tem visto, mas é importante ser rememorado aqui, a visão da humanização e o novo patamar tecnológico. O juiz, sobretudo, a magistratura, sobretudo, tem um caráter humano sensível muito importante. E aí eu venho destacar também a importância da atuação, por exemplo, da MB, com a Escola Nacional da Magistratura, com alguns programas. A gente teve aqui a campanha do Sinal Vermelho, o resgate das juízas afegãs. A MB trouxe juízas afegãs que estavam lá ameaçadas pelo Talibã de morte. Hoje elas completam 1 ano aqui no Brasil, já estão trabalhando, já estão tendo suas atividades. Então, a capacitação da magistratura também possibilitou que a sociedade olhasse para a magistratura como um grande ator de revolução dentro desse sistema, com principalmente essa visão da humanização e o novo patamar tecnológico. E aí, doutor Walter, a gente, no início da pandemia, começou a analisar alguns números e foi muito interessante, porque a magistratura, na verdade, procurou capacitações. Então, por exemplo, a Escola Nacional da Magistratura, que antigamente fazia só formações físicas, com a implementação do EAD, do ensino à distância, de toda essa tecnologia com a formação dos magistrados, nós aumentamos em 200% a quantidade de alunos que buscaram capacitações na Escola Nacional da Magistratura. E, sobretudo, com temas que não eram só pertinentes à sua atuação. Então, tivemos capacitações na área de tecnologia, na área de machine learning, tivemos capacitações na área de visual law, design thinking. Então, foram ações que os magistrados procuraram se capacitar e tivemos um número de adesão progressivo durante a pandemia e continua se mantendo, e que mostra que o Poder Judiciário, que a magistratura, tem buscado essa visão multidisciplinar. E todos esses exemplos nos causam uma inegável reflexão ao olhar social da magistratura e humano da justiça. E muitas vezes a gente esquece de falar desse tema. Então a gente fica aqui falando muito de tecnologia, mas o juiz é um ator importantíssimo na transformação da sociedade. E a gente vê isso pelos resultados das capacitações, pela adesão das capacitações, sobretudo sobre outros temas que não são pertinentes só à magistratura. Veja que interessante, o CNJ, ele foi um dos atores mais importantes na transformação digital do processo tecnológico do mundo. E eu digo isso com muita tranquilidade, doutor Walter, porque aconteceu algo muito interessante. Durante a pandemia, foi feito um relatório que se chama Judicial Activity During the Coronavirus Pandemic e foi publicado em inglês pela União Internacional dos Magistrados. E esse relatório demonstrou que o sistema de trabalho presencial em diversos países do mundo ainda estava sendo mantido, enquanto o Brasil foi o precursor nessa ação. Então, temos como demonstrar aqui que o Poder Judiciário ele foi, na verdade, um dos atores mais rápidos no mundo inteiro nessa transformação digital e buscaram aplicar não somente tecnologia, mas um olhar humano para tudo o que estava acontecendo, porque aquela situação, claro que trouxe uma sensibilização, acredito que todo mundo passou por esse momento de mudança, de transformação humana. Então,
Eu não pretendo me estender muito sobre as falas, eu acredito que o doutor Walter e o ministro Humberto trouxeram essa importância do Poder Judiciário, mas aqui eu gostaria de relembrar algo muito importante, que o juiz ele é um ator de transformação na nossa sociedade. E hoje a magistratura tem sido responsável por implementação de políticas públicas, ainda que seja no âmbito do CNJ, ainda que seja no âmbito dos tribunais, e os juízes têm buscado capacitações multidisciplinares. Então, os juízes hoje querem aprender sobre tecnologia. Então, a gente tem aqui, por exemplo, dados sobre os nossos cursos que mais têm adesão da magistratura são cursos que envolvem temas de tecnologia, cursos que envolvem direitos humanos, os ODS da ONU, quais são as diretrizes da ONU para a Agenda 2030. A gente envolve também capacitações que buscam esse olhar humano para a aplicação do direito no dia a dia. E aí, eu acredito que com isso tudo, a gente demonstra que, inclusive com os números, o último relatório do CNJ nos trouxe mais de 70 milhões de processos. Imaginem a sobrecarga de trabalho da magistratura, imaginem que o juiz ali ele não pode ser só um operador de uma ferramenta, ele tem que ter um olhar humano, ele tem que ter um olhar de gestão. Então, todos esses 3 aspectos que eu elenquei aqui, eu acho que precisam ser cada vez reverberados na sociedade, de modo que todos possam entender a importância da magistratura e como a magistratura tem sido um ator revolucionário na implementação de políticas públicas e tecnologia. Então, eu gostaria de deixar essas 4 reflexões aqui. A Revolução 4.0, feita pelo Poder Judiciário brasileiro, que é um exemplo para o mundo. O processo eletrônico, que também foi um exemplo para o mundo, de modo que o Conselho Nacional de Justiça, em sentido simbólico, representou o nosso país na ideia de inovação e efetividade. Além disso, com a finalização de realização de justiça, não foi somente o uso da tecnologia, com a finalização do sentimento de justiça e a formação e a capacitação dos magistrados. Eu acredito que cada vez mais, e aqui eu posso falar em números para vocês, que o juiz ele tem uma visão multidisciplinar e uma visão para o mundo. O juiz é um grande ator de transformação da sociedade. Então, a gente tem aqui, aí eu posso citar mais uma vez a MB, que trouxe as juízas afegãs, que fez a campanha do Sinal Vermelho naquele momento que as mulheres estavam dentro de casa, então o número de violência doméstica aumentou exponencialmente. Então, a magistratura se preocupa com a sociedade, não só com a efetividade dos processos. E, por fim, com isso tudo, eu trago a visão da humanização e o novo patamar tecnológico, que é o sentimento de humanização, o sentimento de justiça aliado à tecnologia. Então, basicamente, são essas as minhas reflexões e eu agradeço muito esse convite mais uma vez e estou muito feliz de fazer parte desse momento e espero que a gente possa cada vez mais incentivar esses temas e trazer à luz perspectivas tão importantes para a evolução do nosso país. Então, muitíssimo obrigada. Excelente. Doutor Ricardo, sem mais delongas. Obrigado, Eduardo. Cumprimento o ministro Humberto Martins, os demais colegas de debate, de banca, o Walter e a Marcela. Eu vou falar os 10 minutos que você me concedeu, sem mais e nem menos tempo. Eu vou colocar aqui uma pequena apresentação só para ajudar a gente a seguir. E o tema, Eduardo, que você passou para mim era tematizar um pouco a questão da proteção de dados dentro da aplicação da inteligência artificial nos tribunais. Só uma pequena apresentação, eu sou docente na Universidade de Frankfurt, na área de proteção de dados e regulação de serviços digitais, fiz meu mestrado, doutorado, e a minha tese de doutorado, que é essa, daí está saindo a versão traduzida para o português, está saindo agora no Brasil, já está em pré-venda, quem tiver interesse sobre a relação entre direito e tecnologia. Tive o prazer de ganhar na versão em alemão o prêmio da universidade, com a tese, e a versão em inglês, há 4 semanas atrás, eu tive a honra e a sorte também de ganhar o prêmio da Academia Europeia. E aqui eu vou falar de alguns pontos, Eduardo, sobre aplicação de IA, proteção de dados, bases legais no direito brasileiro, caso francês,
e um pouco de direito alemão, nesses 8 minutos e meio que eu tenho. O primeiro ponto, é interessante perceber, o Walter tratou isso muito bem, a forma de produção de conteúdo dentro da sociedade da informação, ela é completamente diferente da forma de produção de conhecimento da sociedade da impressão, né? Que a gente está falando aqui do papel, a geração de conhecimento através de papel. E isso transforma completamente o direito aplicável, né? E a forma como o direito deve se adaptar. Então, a gente tem, dentro do judiciário, uma nova forma de lidar com processos, uma nova forma, consequentemente, de lidar com direitos dentro dessa nova sociedade. E aí, nesse ponto, eu gostaria de, primeiro, ressaltar 3 pontos aqui, que é o primeiro dele, uma suposta dicotomia entre o direito à proteção de dados e a publicidade dos atos processuais e o tratamento dos dados pessoais pelos atores do judiciário. Depois, a atividade econômica, falar um pouco das legal techs e, no final, um pouco sobre as decisões automatizadas. E aqui é um ponto interessante, a gente tem na Constituição, no inciso 60, artigo 5º, um direito muito claro que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem, né? Então, vale ressaltar que, visando conferir a máxima credibilidade para os atos praticados pelo judiciário, o Supremo, né, o Walter sabe muito bem disso, há tempos vem posicionando com rigor pela transparência e publicidade dos atos processuais. Então, a gente tem no Brasil alguns regulamentos, resoluções. A gente tem a Lei do Processo Eletrônico e a Resolução 121, 185, 324, que regulam esse direito, né, de acesso e a publicidade. Eu não vou, por conta do tempo, entrar em detalhes sobre essas questões, mas aqui também há uma diferença, se a gente comparar com a Alemanha e a Europa, gigantesca da possibilidade de acesso a dados processuais. E todo esse arcabouço, então, de regulamentação da compatibilização da proteção de dados com a publicidade, do princípio da publicidade dos atos processuais, essas resoluções acabam conformando esse direito. E aqui, dentro da proteção de dados, e aqui entrando numa possível colisão ou adequação, a gente tem 2 artigos super importantes da LGPD. A gente tem um artigo 7, que prevê, no seu inciso 3º, permite que a administração pública realize o tratamento de dados pessoais necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos respaldados em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. E também o seu inciso 6º, né, traz uma base de tratamento para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. O artigo 11 também é um artigo que vem conformar um pouco essa colisão abstrata, né, e acaba também criando uma forma de tratamento de dados pessoais, autorizando determinadas formas como quando o titular ou responsável legal. Eu não vou ler tudo aqui, porque eu estou vendo que meu tempo já está correndo. Mas essa dicotomia entre o direito constitucional, um princípio norteador da publicidade de atos processuais, isso vem muito da tradição brasileira. Na tradição europeia, ele é bem diferente, e ele vem, como eu disse, com a digitalização, passa por várias conformações com a Lei do Processo Eletrônico, a Resolução 121, 185, 324, e dentro da LGPD, os 2 pilares centrais que visam conformar essa acessibilidade e também o tratamento é o artigo 7 e o artigo 11. E a gente tem aqui, entrando já na segunda parte da minha apresentação, várias empresas hoje que tratam dessa nova gestão de um conhecimento, uma produção de conhecimento a partir de dados
de dados recolhidos de processo da administração da justiça. E aqui cabe algumas indagações se isso é mera atividade econômica ou seria uma atividade de pesquisa, né? Isso, se você partir de atividade econômica, você teria um nível de restrição diferente da atividade de pesquisa, né? Se a gente pegar, por exemplo, o DSA, a nova regulamento europeu sobre regulação de serviços digitais, ela possibilita, por exemplo, o acesso de centros de pesquisa a dados de plataformas, se ela for comprovada uma atividade de pesquisa, e não meramente econômica. Então, um ponto inicial aqui para balizar que tipo de regra tem que ser imposta a esse tipo de manejo de dados, que são dados da administração da justiça, deve ser orientada nessa distinção se é mera atividade econômica ou se, através da atividade econômica, também está ligada a uma dimensão de pesquisa. E aí a gente tem, já caminhando aqui para o final, para eu ficar dentro do meu tempo, a gente tem um caso muito interessante, que é o caso francês, né? Que foi derivado de uma lei de 2019, em que veda explicitamente a gestão desses dados por Big Techs, por Low Techs, né? Então, só para falar o texto, nenhum dado pessoalmente identificado relativo a juízes ou escrivães de tribunal pode ser sujeito a qualquer reutilização com a finalidade ou resultado de avaliar, analisar ou prever suas práticas profissionais reais ou supostas. A violação a essa norma, ela é punida, né, e até de forma bem severa, com até 5 anos de detenção, né? E a lei se aplica a qualquer pessoa, aqui pessoa natural, indivíduos, pesquisadores e empresas de tecnologia, né? Então, a gente vê um desenvolvimento francês que talvez para o contexto brasileiro, né, até como advogado, quase que impensável, né, o que essas empresas e esses robôs e legal techs criam de facilidade, mas, por outro lado, essa norma francesa também chama atenção para a necessidade de sistematizar também os limites, a conformação com determinadas normas. Por exemplo, uma delas é o direito de revisão, né, que a gente tem na nossa LGPD, no artigo 20, a possibilidade, né, do titular de dados ter direito a uma solicitação de revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado, né? E aqui, caminhando para os meus 30 segundos finais, gostaria só de, en passant, falar que na Alemanha tem um desenvolvimento bem distinto do brasileiro, com uma lei, seria uma lei da magistratura, uma lei do tribunal que delimita as competências, o regimento interno, seria o regimento interno no sentido brasileiro, e dentro desse regimento interno, mas com caráter de lei, há principalmente no parágrafo 13 e no 63, um elenco de bases legais de tratamento de dados bem definidas, de quem pode ter acesso. Não é como no Brasil, que você tem um token e você tem acesso a todos os dados processuais que não estejam sob sigilo, mas se restringe basicamente às partes ou interessados no processo, né? Isso veda também essa possibilidade de geração de conhecimento por low-techs, né, e essa nova economia que acaba surgindo. Então, no Brasil, a gente, e aqui para finalizar, Eduardo, a gente está com esse desafio de justamente pensar em qual direção o Brasil vai tomar nesse ponto e quais seriam as normas de restrição e normas possibilizadoras de ação dentro de uma nova economia que está se surgindo de forma clara a partir da utilização de dados da administração da justiça. Eu agradeço, então, ao convite. É uma honra estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro tanto, e agradeço ao Eduardo e à Juliana pelo convite e fico à disposição para o debate. Muito obrigado. Parabéns, doutor Ricardo, parabéns a todos. Nosso tempo está
esgotado. Eu gostaria de agradecer novamente a todos, só registrar aqui que a gente teve uma audiência super qualificada, com profissional, autoridade do Ministério da Justiça, OAB Nacional, Ministério da Economia, Escola da Magistratura, do CAD, professores de alto gabarito de várias universidades, enfim. E desejar que nos encontremos em breve em outras oportunidades. Muitíssimo obrigado a todos.